Vamos lá, guerreiro. Vamos falar acerca do caso do tatuador, né? Só vocês mesmos, né? Atendendo vocês, né? Sábado, uma hora dessa, para jogar duro. @ professor Carlos Alfama na área, né? Joga duro demais. Depois de ter recebido diversas mensagens, professor, tatuador, falei, não, tudo bem, eu faço uma live, jogo duro, jogo pesado, né? Faço uma live hoje, não é isso? É isso aí, né? Aí você que já conhece o procedimento, você vai entrando aí e vai convidando seus amigos, né? Chamando no Perceba. Bacana. Né? Jogador demais. É isso aí. Você já está na área? Ou travou? Vocês estão me recebendo aí ou não? Acho que essa internet não está querendo colaborar, né? Está recebendo, né? Eu sei que vocês estão me recebendo, então eu vou continuar, beleza? Aqui não, as mensagens não estão chegando, mas eu sei que você está aí chamando no Perceba, beleza? Se estiver me recebendo, dá um sinal, tá? Primeiro sinal que eu identificar aqui, porque eu sei que estão me recebendo, beleza? É isso aí, vai convidando seus amigos, né? Olha o sax de fundo aí. É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá, né? Vamos jogar duro, né? O que acontece? Eu não estou recebendo as mensagens aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão me recebendo aí. Beleza? Eu tenho certeza que vocês estão me recebendo aí. É chato a gente não verificar, né, se realmente vocês estão me recebendo ou não. Porque aí eu acabo dando a aula toda e no final, poxa, professor, travou. Né? Eu não estou recebendo nenhuma mensagem aqui, uma pena isso. Né? Uma pena. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar no Perceba, vou avançar, né? E aí eu vou parar na metade, né? E aí eu volto com a live. Paro na metade e volto logo em seguida. Né? Porque, professor, a gente pegou a primeira parte, beleza, a gente continua na segunda. Beleza? Tranquilo. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte, né? Diversas mensagens eu recebi hoje acerca de um vídeo, né? Em que um adolescente... teria praticado um ato fracional análogo a um furto e nesse momento ele foi capturado, não é isso? Pelo morador da residência. E esse morador da residência, né, segundo ele, como uma forma de punição no depoimento dele, né, consta isso, mas o vídeo demonstra outra situação. Eu tive acesso ao vídeo. Primeiro eu tive acesso ao depoimento, aí meu raciocínio foi para um lado. Depois eu tive acesso ao vídeo, aí meu raciocínio foi para outro lado, né? O delegado, porque o interrogatório ele fala o que ele quer, não é isso? Ele fala o que ele quer. Mas o delegado, ele vai analisar o acervo probatório e eu te chamo no Perceba e digo, né? Acervo probatório, levou meu raciocínio para um outro direcionamento jurídico. Legal. Antes mesmo, né? Aí nesse caso, né, o tatuador, né, teria lá então, né, colocado na testa do menino lá, como é que eu sou ladrão, né? Sou ladrão, teria tatuado, melhor dizendo, eu sou ladrão e um vacilão, né? É isso, né? Ladrão e um vacilão. E veja, e o menino ainda ele dizia, né? Eu roubei, né? Ele confessando, olha aí, lá no vídeo. Aí meu raciocínio, já foi para outro lado, porque eu chamo no Perceba e jogo muito duro. Beleza? Tranquilo? Bacana.
Eu estou torcendo, né, para que vocês aí estejam me recebendo, beleza? Aqui eu não estou recebendo nenhum tipo de mensagem, eu não vou parar a transmissão, vou até a metade, depois eu continuo, beleza? Aí depois você me fala, professor, a gente pegou tudo, você estava conseguindo passar, tranquilo? Vamos lá então. Bacana. Então esse é o contexto. Veja que para eu analisar esse contexto, primeiro eu tenho que jogar duro. Eu só posso falar de uma coisa que eu sei. Então antes mesmo, né, de adentrar no mérito, se trata-se aí de uma lesão corporal, né, isso, gravíssima, né? Veja aí com a roupagem da deformidade permanente, né? Ou se trata-se aí de um delito de tortura, né? Tortura. Veja a tortura. E você tem, né, essa circunstância de ter ocasionado uma lesão gravíssima, né, decorrendo dessa conduta, não é isso? Ali você tem uma deformidade, né? Veja, é um dano estético que você verifica na testa daquele menino. Bem, então eu tenho que entender. Eu não posso chegar aqui, não. Aqui o jogo é duro, é pesado. A gente vai fazer aqui aquele apanhado. Os principais pontos da lei de tortura eu vou abordar agora, jogando muito duro numa velocidade, né, veja, considerável. Até porque eu tenho uma aula de tortura no YouTube e também você tem no Zuckerberg e tem também no Periscope lá no YouTube, foi para o YouTube. Então não vou aqui dar aula de tortura não, mas vou falar os principais pontos, beleza? Uma velocidade, Depois vou falar da lesão corporal, sobretudo, lesão corporal gravíssima, né, da deformidade permanente, tá certo? E aí eu vou dar a minha visão jurídica do fato. Beleza? Tranquilo. Eu vou te chamar no PC e dizer o seguinte, você pega a sua lei 9455/97, né? Pega a sua lei 9455/97. Veja, eu vou ter que ser rápido aqui na lei de tortura. Claro que tem outros detalhes, mas você vai pegar na aula lá. Beleza? Então, eu vou chamar no PC para dizer o seguinte, perceba bem que artigo 1º da lei 9455, que eu quero primeiro chamar a sua atenção, né? Os principais... Os tipos, né? A regra é que o crime de tortura é um crime comum, tá certo? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas tem alguns delitos de tortura que você vai verificar que trata-se de crime próprio, como, por exemplo, a tortura castigo, como, por exemplo, a tortura omissão, né? São crimes, veja, com uma roupagem, né? Veja, requer uma qualidade do autor, né? Bem como da vítima, quando você trata, por exemplo, da tortura castigo, né? Eu chamaria de crime bipróprio. Tortura, castigo, crime bipróprio. Por que bipróprio? Porque o autor ele tem que ter uma qualidade, a vítima também. Bipróprio. Beleza? Bipróprio. Mas a regra é que a tortura é um crime comum. E eu chamo no PC e digo, a tortura com essa roupagem de crime comum, perceba bem, você só visualiza aqui no Brasil. Tortura com a roupagem de crime comum. Porque lá no direito comparado, a tortura sempre ela tem essa roupagem, né, de crime próprio. Lá no direito comparado, qualquer do povo lá, ele não comete o delito de tortura, apenas os agentes públicos, tá? Tem que ter essa qualidade lá, né? Sobretudo que trabalham lá na parte de segurança pública. Como a tortura aqui no Brasil, ela tem, né, essa possibilidade, a regra que seja um crime comum, a doutrina costuma, né, com a habitualidade de chamar a tortura de crime jabuticaba, né? Crime jabuticaba, ou seja, genuinamente, nessa forma da tortura como crime comum, veja, genuinamente brasileiro. Beleza? Genuinamente brasileira, essa forma de tortura como crime comum. E como a jabuticaba só tem aqui no Brasil, aí eles chamam de crime jabuticaba. Beleza? Tranquilo? Crime jabuticaba, chamo no PC e digo. Olha, lá no artigo 1º, né, você tem lá, constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Aí a linha A diz, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então veja que mesmo que não venha a obter aí a confissão da vítima, você tem esse crime materializado, né? A maioria da doutrina no sentido de que esse crime aqui é um crime formal, é isso? Veja, mas tem parte da doutrina que entende que é um crime material. É um crime material por quê? Porque tem que causar o sofrimento. Porque, sofrimento físico ou mental. Entenderam ou não? Então é material, né? Mas você vai ver a maioria da doutrina entendendo que é um crime formal, né? Um crime formal.
É um crime formal. Independe se confessar ou não, né? Então tem essa discussão. E quem defende que é um crime material, prende aqui no ponto em que exige, né, o tipo penal exige o sofrimento físico ou mental. Você tem que causar, materialmente você tem que verificar o sofrimento físico ou mental. Não é difícil uma pessoa ser torturada que não vai ter um sofrimento físico ou mental, né? Então chama no percebe e digo. A linha B, ele fala lá da tortura criminosa, né? Veja que se o agente força a vítima a praticar um ato contravencional, não cai aqui, beleza? Porque ele fala, ó, de natureza criminosa. É isso? Então, contravenção não entra. A gente está aqui passando rápido. Lá na tortura confissão, perceba que ela também é chamada de tortura prova, tortura persecutória, tortura probatória, já falei, né? E também, você tem que conhecer esse outro nome, né? Se aparecer na sua prova, você sabe que é a tortura confissão. Tortura institucional. Institucional, porque eles, né, tinham essa raciocínio, a tortura corre muito lá na delegacia e tal. Aí chama de tortura institucional. Não é isso? Mas eu chamo no percebe e digo. Fique esperto, né? Pode aparecer lá, mas os nomes que aparecem lá é tortura probatória, tortura confissão, beleza? Tortura institucional, persecutória, então tortura institucional pouco pode aparecer, mas se o examinador te perguntar, tu sabe qual é, beleza? Tortura institucional. Beleza, eu tenho lá na linha C, veja, a tortura em razão de discriminação racial ou religiosa, né? Chamada tortura discriminatória ou tortura racial. Bacana. Inciso 2, eu tenho a chamada tortura castigo, e aqui eu já tenho que ficar esperto. Porque será que meu caso lá do tatuador entra na tortura castigo? O inciso 2 diz, submeter alguém sob sua guarda. O que é a guarda? Eu posso ter a guarda jurídica ou de fato. Poder, o poder está ligado ao quê? Às relações públicas. Ou autoridade. Quando ele fala autoridade, é ligado ao quê? Às relações privadas. É isso? Com emprego de violência grave e ameaça, então sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. No depoimento do tatuador, ele fala que torturou o menino como uma forma de aplicar um castigo porque o menino tinha subtraído ou tentado subtrair a bicicleta. É a versão dele. Será que eu já poderia jogar ele aqui? Chamo no percebe e digo que não. Digo que não por quê? Porque naquele momento ele não tem a guarda, poder ou autoridade em relação àquela vítima. Entenderam ou não? Então, eu digo se fosse o caso, né, dele ter torturado apenas para punir, eu também não poderia jogar aqui na tortura castigo. Ausentes elementares do tipo. Beleza? Tranquilo. Eu vou te chamar no perceba e vou dizer o seguinte. Veja que, professor, então você acha que não entraria aí? Não entraria aqui, e eu vou te dizer por quê. Muito embora ele tenha dado aquele depoimento, né? E o delegado deve ter advertido, falado, olha, você tem o direito constitucional de permanecer calado. O delegado avisou, aí eu fiz um link com a aula anterior, é isso? Avisou de Miranda, o direito de Miranda right, é isso? Olha, você tem o direito de permanecer calado, né? Homenageando o princípio da não autoincriminação, o direito ao silêncio, é isso? Miranda right, né? Right, jogando duro no inglês. Ou aviso de Miranda, né? Ou direito de Miranda. Chama, não perceba. Mostra para o examinador que você está preparado. Beleza? O delegado até falou com ele, mas ele quis, né? Dar o depoimento dele. Ele falou realmente, olha, eu fiz aquilo como uma forma de castigo. Só que o delegado diligente, né? O delegado não fica na delegacia. O delegado, ele roda. Aí foi no local, conseguiu as imagens. Nas imagens, chamo no percebe e digo, eu assisti. Ele, após ter tatuado, né, aquela frase, né, aquela mensagem na testa do menino, ele começa a falar, não foi você que roubou? Não é isso? Fala aí. Fui eu que roubei. Professor, mas olha só, ele não já tinha tatuado? Já. Será que ainda tinha contexto de tortura? Tinha. Tinha, porque a tortura não é só física, como também é psicológica. No momento em que ele coloca aquele menor, né, na frente do telefone, começa a forçar para que o menor venha a confessar o fato, né, diante da tela, para que todos tomem conhecimento de que ele está sendo torturado, porque ele é autor. Mas, né, veja, como eu vou saber se ele é autor? Eu vou saber que ele é autor porque ele está falando. E para ele falar, ele foi submetido a um sofrimento. E continua sendo submetido a esse sofrimento. Porque há um constrangimento, né? Olha, ele tem medo de apanhar novamente.
né, de ser tatuado novamente, então ele fala. Entenderam ou não? Então ali eu tenho um contexto de tortura, não só física, como psicológica também. Professor, então responde por 2 crimes de tortura? Não. Né? Quando eu tenho no mesmo contexto tortura física e uma tortura psicológica, perceba bem. Né? Ele vai responder por tortura. Agora, como se ocorreu essa tortura? Foi tortura psicológica, tortura física. Então, essa análise ela é levada em consideração na dosimetria da pena. É isso? Lá no artigo 59. Não vai responder por 2 crimes de tortura, não, né? Bacana? Então, fica esperto aí, né? Como ocorreu a tortura. Então, veja, então não há que se falar, mesmo se a tortura tivesse aí a intenção de punir, ele também não entraria aqui. E aquele contexto, pelo que eu tomei conhecimento das provas, também não entra aqui. Não entra, não, ou melhor dizendo, não entra na tortura castigo, né? Não entra na tortura castigo, estou analisando castigo. Professor, então, peraí, se não entra na castigo, poderia entrar em algum outro tipo? Sim. Na minha concepção, ali eu tenho uma tortura confissão, beleza? Uma tortura confissão, tá? Ele foi torturado, inclusive, para confessar o fato, não é isso? Então, diante das... Não só, ele até tinha, além de ter a intenção de punir, de castigar, ele ainda teve a intenção que aquele menor confessasse o fato, para que todos tomassem conhecimento. Entendeu? Chama no perseguido. Então, veja, foi uma tortura confissão. Tortura persecutória, tortura institucional, foi o que eu visualizei ali. Entenderam ou não? Então, na minha concepção, foi acertada a autuação, né? O delegado tipificou na tortura. Me parece, eu não vi qual artigo que ele colocou lá. Qual artigo? Qual foi, se for o inciso 1 ou 2, não vi. Mas veja, a tipificação em relação à tortura correta. Ele deve ter tipificado lá o artigo 1º, inciso 1 da tortura confissão. Não é isso? Bem, legal. Veja que no parágrafo 1º eu tenho a chamada tortura do encarcerado, né? Professor, mas a deformidade, calma, a gente vai analisar, beleza? Fica tranquilo. Tem aquela tatuagem, eu vou analisar, fica comigo. Vem pra mim. Lá no parágrafo 1º, pessoal, você é doidão, eu sou. Lá no parágrafo 1º, eu tenho, né? Já falei da tortura castigo, no parágrafo 1º eu tenho a tortura do encarcerado, né? Aí ele fala, ó, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei, ou não resultante de medida legal. Vamos supor que o Tício, policial militar, abordou o Mévio na rua. E no momento que ele abordou o Mévio na rua, sem a intenção de castigar, começou a bater no Mévio. Começou a bater no Mévio. E a prisão era até legal, uma prisão flagrante, mas ele começou a bater no Mévio. Tá lá, torturando. Será que ele entra aqui na tortura do encarcerado? Professor, acho que entra, porque, veja, no momento que ele está em flagrante, o policial realizou a prisão. E aqui fala, ó, submete pessoa presa. Aí eu tenho que dizer para você que eu tenho 2 correntes doutrinárias. Uma primeira corrente entende que essa pessoa presa é pessoa encarcerada. Por isso que o nome da tortura é tortura do encarcerado. Né? É aquele preso que se encontra preso na delegacia, é aquele preso que está no presídio. Entenderam ou não? Então, se eu não tenho razão nenhuma para torturar uma pessoa, né? Veja, e tá jogando duro, voltou, e tá jogando duríssimo agora, recebi algumas mensagens, é porque tá jogando duro. Então, bacana, eu não vou parar não. Então, veja, se eu não tenho razão nenhuma para torturar um preso, e assim eu torturo aquele preso lá no presídio, né? Eu tô aqui na tortura do encarcerado. Professor, então, peraí, e esse cara que é preso em flagrante, eu falei que tem 2 correntes. Eu tenho uma primeira corrente que fala, olha só, peraí, se o policial bate no preso, tortura o preso no momento da prisão, sem qualquer finalidade, eu tenho a tortura do encarcerado. Por quê? Porque o próprio primeiro fala preso. Preso. E muito embora seja o que eu vou chamar de prisão captura, né? Porque ainda depende da homologação do delegado, aquele cara está preso. Primeira corrente nesse sentido. Eu tenho uma segunda corrente, que é uma corrente que eu até oriento você a seguir. Que é uma corrente que diz o seguinte, olha, se essa tortura sem motivação ocorre no momento da prisão em flagrante, não há que se falar no delito de tortura do encarcerado. Por quê? Porque essa pessoa presa aqui, veja, ela não se encontra no cárcere, tá certo? Esse preso da tortura, né, veja, até a doutrina dá um nome, tortura do encarcerado. Não é aquele preso da prisão captura. Entenderam ou não? Muito interessante. Muito interessante porque, perceba,
Eu tenho o chamado flagrante compulsório e também tenho o flagrante facultativo. Quando eu trato do flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo. Peraí, professor, peraí então. Então vem cá, se eu seguir essa outra corrente que fala que a prisão captura também pode ensejar uma tortura do encarcerado, peraí, professor, deixa eu raciocinar, vai, raciocina. Vamos lá no 301? Vamos lá no 301. 301 menciona, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Ora, esse flagrante aqui é um flagrante facultativo. Mas o que ele fala aqui depois? Né? E eu também tenho um compulsório. A autoridade policial e os agentes devem prender. Aí ele fala, deverão prender. Ora, professor. Então pode ocorrer uma situação de uma pessoa do povo prender, né, aquela pessoa no momento da situação flagrancial. E essa pessoa do povo começou a bater nele, começou a torturar. Então, pela aquela corrente que entende que você pode ter aqui uma tortura do preso em flagrante, né, daquela prisão do preso captura, né? Veja, então, professor, poderia ter uma pessoa do povo respondendo pela tortura do encarcerado num flagrante facultativo, jogou duro demais. No raciocínio, pela outra corrente, pode ocorrer isso. Entendeu? Mas você vai ver que, você vê nos julgados, tá, que quando há uma tortura que não tem qualquer tipo de motivação, né, tá querendo bater porque quer bater, num contexto de prisão captura, né, o cara não está encarcerado, eu tenho apenas o abuso de autoridade e mais a lesão corporal que o policial responde. Não há que se falar na tortura do encarcerado. Porque, veja, não é, né, aí vem a doutrina, não é aquele preso que está encarcerado. Entenderam? Não, espero que você esteja jogando muito duro comigo agora, entendido aí as duas correntes. Beleza? Vamos correr? Vamos correr? Vamos correr. O parágrafo 3º da lei é muito importante, né? Eu aqui estou rapidinho aqui na lei de tortura para eu analisar o caso, que ainda tem que falar mais. O parágrafo 3º da lei menciona, né? Não é, professor, não está analisando a lei toda, não. Porque eu já tenho uma live sobre a lei de tortura. Tem que bombar aqui, que eu quero fechar. Parágrafo 3º. Se a lesão corporal, se a tortura, né, resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí eu te chamo, não percebe, digo. Então, veja, torturou para confessar e essa tortura ensejou uma lesão grave ou gravíssima. A pena de reclusão de 4 a 10 meses, 4 a 10 anos. Duas correntes acerca desse resultado. Uma corrente entende que nessa parte aqui, né, quando fala de lesão corporal, tá, tanto pode ser dolosa como culposa. Não seria a primeira parte. Primeira parte. Quer, mas professor, da morte? Eu estou falando a primeira parte, calma. Para essa corrente, ela menciona o seguinte, olha, a natureza dessa lesão, né, natureza grave ou gravíssima, pode ser a título de dolo e culpa. Pode ser a título de dolo ou culpa. Então, ele não responderia em concurso pela deformidade permanente, que é gravíssima. É a corrente que eu sigo. Beleza? Mas tem outra corrente que entende que aqui é só culpa. E lá eu tenho dolo, porque ele teve dolo, né, de tatuar. Entenderam ou não? Mas a corrente que eu sigo, a minha, é dolo e culpa aqui. A minha corrente. Agora tem corrente, né? Professor, a sua não. Outros doutrinadores. Eu nem sou doutrinador, né? Mas veja, doutrinadores, veja, seguem essa corrente, né? E aqui tem duas. Tem uma outra corrente que entende que aqui deve ser culposo, né? Necessariamente. Não seria préter doloso. Calma, preste atenção no que eu vou falar. Eu estou falando a primeira parte. Aí ele fala, ó, pena de reclusão de 4 a 10. Eu estou falando porque eu tenho a segunda parte. E quanto à segunda parte, eu não tenho discussão. Qual, professor? Morte da vítima. Se resulta a morte, reclusão de 8 a 10 anos. Essa morte aqui, aí não tem discussão de doutrina, né, mano? Não tem como. É necessariamente culposa. Né? Torturou para confessar. Torturou para confessar. Confessou e morreu. Ih, eu não queria a morte, mas a morte ocorreu. Aí você teria a tortura à confissão, tá certo? Veja, combinado para o 3º. Resultou a morte da vítima. Essa morte tem que ser culposa. Porque se eu quero matar a vítima, muito embora eu tenha vontade de obter a confissão dela, ou melhor, isso, muito embora eu tenha a intenção de obter a confissão dela, mas eu quero matá-la. E eu quero através da tortura. Então, filho, vai responder lá pelo 121, parágrafo 2º, inciso 2.
né? Veja, quando 121, parágrafo 2º, inciso 2. Inciso 2 não, melhor dizendo, inciso 3, né? 121, parágrafo 2º, inciso 3, que fala lá que o homicídio, né, qualificado com emprego de veneno, não é isso? Fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Vem cá, não corre, aprenda a estudar. Aprenda a estudar, né? Voltou aos comentários, tá bombando demais, tá bombando. Aprenda a estudar. Aprenda a estudar porque o direito é um sistema. Veja que eu estava falando da tortura, comecei a falar de homicídio, parti para o inciso 3, homicídio qualificado. Aprenda a estudar. Olha só como você tem que ter maldade. Eu não estou aqui falando do inciso 3, então é importante no inciso 3, quando ele fala, ó, com emprego de veneno, né? Vai ter o venicídio, não é isso? Aí, ó, né? Quando eu falo emprego de veneno, né? Já estou falando de homicídio qualificado. Eu sei que a tortura qualifica também, falei para você. Se eu tenho dolo de matar aquela pessoa que ela tem que confessar através da tortura, o homicídio vai ser qualificado mediante tortura e não responde aqui na lei de tortura. Beleza? Tranquilo, volta para cá. Eu não falei veneno? Eu não falei veneno? Vamos trabalhar, porra. É sistema, meu irmão. Não falei aqui, cai. Tem comentários acerca disso. Eu tô aqui, homicídio qualificado. Inciso 3, o veneno quando embora, é interessante falar. Se liga, para que o homicídio seja qualificado mediante emprego de veneno, a vítima ela tem que desconhecer. Né? Ela tem que desconhecer. O Tício coloca o veneno, ela toma, ela desconhece. Aí você tem, né? Insidioso no meio, né? Poxa, rapaz, a vítima não sabia que tinha veneno ali. Olha como ele é, né? Veja, né? Olha só. Então, né? Como tem a capacidade de fazer isso? Não é isso? A reprovabilidade da conduta dele é maior. Se o homicídio tem que ser qualificado, ele utilizou um meio insidioso. Olha a política criminal com a reprovabilidade da conduta. Entenderam ou não? Então se liga, né? A vítima não pode saber. Porque, vem cá. Pacto de morte. Pacto de morte. O Tício coloca veneninho na boca da Tícia. A Tícia coloca veneninho na boca do Tício. Beleza? Tranquilo? Os dois praticam atos executórios. Bacana. A Tícia morreu. Se a Tícia morreu, ela não pode responder. Bacana, extinção da punibilidade. E o Tício que colocou veneno na boca dela? E vai responder. Professor, ele colocou veneno. Isso. Homicídio qualificado mediante veneno. Vem cá, filho. Ela sabia que era veneno? Sabia. Tanto é que foi pacto de morte. Entenderam ou não? Então aí, homicídio simples. Beleza? Homicídio simples, não há que se falar no emprego de veneno, porque o meio, muito embora tenha sido veneno, não foi insidioso. Ela sabia. Beleza? Tranquilo. Agora, se o Tício falar, Tícia, bebe esse veneno. Não quero não. Bebe esse veneno. Tomou o veneno. Professor, qualificado pelo veneno? Não. Ela não sabia que era veneno? Era, professor, mas ela foi forçada. Então vem cá. É qualificado. Pelo veneno? Não. Pelo meio cruel. Né? Que crueldade, né? Então, se a pessoa é forçada a tomar o veneno, eu tenho uma forma cruel. Beleza? Tranquilo? Tá dando para pegar aí? Tá travando, mas tá indo, né? Posso manter a pegada? Posso manter a pegada porque você tá me recebendo. Beleza? Eu sei que você tá me recebendo, foi até bom que eu continue aqui. Então, se liga, tá? Falamos de veneno aqui. Bacana, legal? Tá, a tortura. A tortura é considerada o quê? Um meio que a tortura? Meio cruel. Né? Porque ele fala, ó, ou outro meio insidioso ou cruel. Insidioso, veneno. Cruel, tortura. Não é isso? Né? Explosiva, asfixia. Meio cruel, né? Matar. Isso é cruel, filho. Vem cá e não corre. Tá aprendendo como é que você estuda sistematizado? Eu não vim aqui para falar de casinho não, meu irmão. Eu vim aqui para fazer uma revisão com você, jogar duro com você. Beleza? Tranquilo. Vem cá. É importante você conhecer o 129, né? Veja que lá no lesão corporal, a velocidade é essa aí, é aulão. Que eu tô atrasado ainda. Corre não. Não pediu para eu entrar para comentar o caso? Eu tô comentando. Que você tá raciocinando comigo rápido. Lesão corporal gravíssima. Grave ou gravíssima. Veja que o Código Penal ele não faz diferença, tá? Ele dá um nome iuris, tanto da lesão corporal grave como gravíssima. Veja, ele trata tanto o parágrafo 1º como o parágrafo 2º de lesão grave. Mas aí você tem que entender que a doutrina ela divide, né? Parágrafo 1º, lesão corporal grave. Parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. É isso? Eu não vou entrar aqui no detalhe. O importante para mim aqui nessa lesão corporal gravíssima, para o meu caso, é lá do inciso 4. Que fala que a lesão corporal vai ser gravíssima quando resultar o quê? Parágrafo 2º, inciso 4. Deformidade permanente.
Falei deformidade permanente. Importante saber que a lesão corporal de natureza gravíssima é de ação penal pública incondicionada, né? Joga duro, mesmo que a vítima não queira, o couro vai comer, tá certo? Vem cá. Já que eu falei lesão corporal de natureza gravíssima, eu vou te chamar, não perceba. Vamos supor que o Tício ele jogou um ácido no rosto da vítima, né? E quando ele faz isso, que ele joga um ácido no rosto da vítima, provocando uma lesão na vítima, eu tenho o que eu vou chamar de vitriolagem, joga duro demais. É o que vem a ser vitriolagem. Veja aquela lesão, né? Aquele crime, né? Aquela lesão, crime de lesão corporal, em que o indivíduo utiliza o quê? Um ácido sulfúrico, né? Joga ácido na vítima. Vitriolagem, não é isso? Né? Com o objetivo de causar lesões corporais deformantes, né? Na pele e nos tecidos da vítima, né? Subjacentes. Isso, vitriolagem, né? Não é malandragem, não. Ah, professor, aquele crime da malandragem. Não, é vitriolagem. É vitriolagem, beleza? Então, a Tícia ficou com o rosto deformado, não é isso? E perceba, será que ela realizou, né, uma cirurgia plástica? E a cirurgia foi top. Conseguiu recuperar a sua face. Há que se falar no afastamento lá da roupagem da lesão gravíssima. STJ na pegada. STJ entendendo que não, beleza? STJ entendendo que não. Veja, para o STJ é importante, né, você ter esse conhecimento, tá? Tá com o julgado aqui, jogou duro. Cadê o julgado? Cadê o julgado? Mas tudo bem, vou falar STJ, depois você colocar na internet, você vai achar. STJ na pegada, entendendo que a lesão corporal... tá aqui, né? STJ entendendo o seguinte, olha, lesão corporal, deformidade permanente, STJ, tá certo? Não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade na vítima. Isso porque o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não afetando providências posteriores, notadamente quando não são usuais, né? Pelo risco ou pelo custo, ou seja, a cirurgia plástica não é isso? Não é usual. Não é qualquer um que pode pagar, né? É isso que o STJ jogou duro e falou. Beleza? Vem pra cá. Sem se falar ainda dos tratamentos dolorosos, ele fala aqui, ou geradores de risco de vida, e promovida a critério exclusivo da vítima. A vítima que paga isso tudo aí. Beleza? Então, se ocorreu a chamada vitriolagem, ou naquele nosso exemplo, vamos supor, professor, você já deu a tipificação, tá? Mas eu vou buscar. Vamos supor que o indivíduo tivesse feito o seguinte, veja, pegou o menor, tá certo? E torturou, colocou lá, se é ladrão, porque você ficou sabendo que ele tinha praticado um roubo aí um dia aí, colocou lá, sou ladrão, eu afasto a lei 9455, porque eu não tenho como enquadrar lá. Aí eu vou enquadrar na lesão corporal gravíssima, porque há uma deformidade. Aquilo, deformidade, cicatriz daquela, gravíssima. Será que, se aquele menor fosse submetido a um procedimento, uma cirurgia estética reparadora, e o médico, êxito, tirou aquela cicatriz, será que vai afastar a figura típica da lesão corporal gravíssima? Para o STJ, não. Para o STJ, não. E não interessa. Não interessa. Agora eu vou te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, você que estuda por doutrina somente, você vai falar, acho que o professor está equivocado. Por quê? Porque, perceba, a doutrina entende que afasta. Se a cirurgia reparadora, ela tem sucesso, para a doutrina, afasta a deformidade permanente. Bacana? Né? Jogando duro demais. Entendeu como você estuda? Entendeu que eu estou aqui falando de um fato do menor? Entendeu? Que eu já tratei da lei de tortura, caí falei do homicídio, joguei duro, peguei os aspectos do homicídio, caí aqui na lesão corporal, já estou dando julgado em cima. Entendeu? O direito é um sistema, filho. Você não tem tempo para estudar, estuda assim, igual, né? Esse é o meu segredo, se você queria me perguntar como é que eu estudava assim, né? Peraí, deformidade permanente, opa, dá uma olhada aqui, opa, tem julgado, tá, bacana, já tinha estudado tudo isso aqui, é sistema, irmão, viu como é um sistema? Viu? Porque o caso pode mudar e você teria que saber isso aqui, né? Ele vai colocar um fato em que o menor foi acusado de roubo, um dia desse aí, que tinha furtado, roubado
furtado, né? Acusado de furto, levado a bicicleta lá de um tatuador. O tatuador pegou o menor depois e começou a torturá-lo como uma forma de castigo. Lá na tortura castigo você não tem como jogar. Você jogar aqui na deformidade permanente. Aí vem a questão falando o seguinte: olha, o menor foi submetido à cirurgia. Cirurgia sucesso total. Recuperou a face do menor. Há que se falar na lesão corporal gravíssima. Entenderam? Aí você... Não, porque cirurgia com sucesso, doutrina tá... Aí ele vem cá, e o STJ? Vai ser julgado, né, irmão? Então tu viu como é que a gente está trabalhando aqui? Né? Eu não vim falar aqui coisas que as pessoas já andaram falando aí. Eu venho aqui para arrebentar. Né? Então vai acostumando com a pegada que é forte demais. Vem cá então, vem cá. Vem cá, aí, né? Cadê? Bacana. É isso? Então eu já falei aqui, caso fosse a deformidade, joguei jurisprudência. Vem comigo que a pegada é forte. Eu não falei tatuador? Eu não falei aí que tem um tatuador? Tatuador. É o tatuador. Tatuador, o que ele exerce? O tatuador está fazendo o quê? Ele, quando está tatuando uma pessoa sem o consentimento, professor, tem uma lesão, né? Uma lesão que pode ser tortura, pode ser uma deformidade permanente. Você falou aí. E quando tem um consentimento, professor, aí eu chamo no PCBDIL. Perceba que essa atividade, né, de tatuar, ela é regulada por lei. Leis estaduais regulam essa atividade. Então, aquele tatuador, quando ele está tatuando uma vítima não, é um cliente, né? Porque agora tem o consentimento. Ele está no exercício regular do direito, né? Fato típico porque causa uma lesão, mas eu tenho a antijuridicidade, né? Excluída. Veja que ele está no exercício regular do direito. É a doutrina, né, majoritariamente nesse posicionamento, né, tatuador estaria no exercício regular do direito, porque você tem leis estaduais que regulam essa atividade, como por exemplo, te chamo no PCBDIL, lei estadual lá de São Paulo, lei 9.828/97, aqui hoje eu tô, entenderam ou não? E lá na lei 9828/97, te chamo no Perceba para dizer, veja que a lei, ela impede, né, impossibilita a tatuagem de menores. A lei fala. Então, se um tatuador, mesmo com consentimento do menor, está tatuando o menor, exercício regular do direito. Direito não, irmão. A lei fala que o exercício do direito veja de acordo com a lei. Aí ele vai responder por lesão corporal. Não é isso? E pode até cair uma deformidade permanente. Porque, ó, ficou aquela... Não é isso? Então tem isso, né? Tem que ficar esperto aí. Beleza? Tranquilo. Veja, estamos fazendo perguntas de tortura aí, né? Aqui é só pra gente... veja, eu não estou dando aula de tortura, eu estou falando do caso, né? Tatuador e tal, peguei o contexto e estou trabalhando em cima das informações. Beleza? Eu não vim aqui só para falar que aconteceu com o cara, não. Peguei tatuador e tal, deformidade, trabalhei, tatuagem, tá aqui também. Entenderam? Entendeu como você estuda? Viu o sistema? Pesado? Olha, esse sistema aí, no nosso aulão, é isso que eu quero levar para o aulão, Adelante, delegado de Mato Grosso. Eu não vou para lá para brincar não, pessoal. Eu vou lá para arrebentar, dentro da minha humildade. Tá certo? Aqui não é porque eu faço uma coisa de graça que eu faço de qualquer jeito. Eu venho aqui para arrebentar com tudo. Tá certo? Dentro da minha humildade. Beleza? Aulão Adelante, www.adelante.net.br. Essas e outras, né? Muito forte na jurisprudência, né? Terminando meu estudo da jurisprudência, tá muito forte. Estou muito forte na jurisprudência, graças ao bom Deus. Né? Graças aos estudos que eu estou fazendo, porque eu estou estudando como se eu fosse fazer aquela prova. Aí por isso que quando eu vou dar aulão aí, o cara, pô, caiu tudo que o Zuc falou. Porra, não é, meu irmão, eu estudo, parceiro. Não, caiu tudo que o Zuc falou, não. Caiu tudo que o Zuc estudou, pô. Caiu tudo que ele estudou, que ele falou pra gente lá, bicho. Eu tinha estudado também, mas ele deu uma ventilada, porque, veja, ele só estuda penal, processo penal de gestão extravagante, então ele guarda mais do que eu, que tenho que estudar civil, processo civil, constitucional, administrativo, minha cabeça fica doida. Mas chega lá, ele dá aquela refrescada lá, pum! Chega na prova, pô, chamo no Perceba, lembro das lives e tal, eu tô crescendo com a boa vontade do Zuc lá, meu irmão, que ele joga duro demais. Ele faz aquele negócio de coração. Ele faz até de coração, né? Ele faz de coração porque, olha só, eu falei da tatuagem. E aí você tem que lembrar agora o julgamento do STF. Referente a tatuagens, não é isso? Os concursos públicos. Entendendo que edital que venha a criar impedimento, veja, tem uma roupagem de inconstitucionalidade. A não ser que seja aquelas tatuagens, né? Que venham aí afetar os bons costumes, né? Uma tatuagem lá de 157. Querendo entrar pra polícia. Não é isso? Então, ó, tatuagem, caramba, tem um julgado, entendeu? Olha o sistema constitucional, bum! Olha quantas temas eu estudei aqui. Poderia ter ficado só lá, tortura, não.
Viu como eu vim passeando? Exercício regular de direito, tatuagem, STF, pá. Por quê? Cara, numa discursiva, meu irmão, eu tenho como falar. Numa oral, eu tenho como desenvolver. Olha aí, ó. Olha aí quanto tempo eu já... Pum! Né? Fala em apertado assim, pum! O examinador, pô, muito conteúdo. Eu falei, aqui adelante, né? Por favor, me dá meu distintivo aí. Por favor, o senhor pode me dar meu distintivo? Que eu venho aqui na humildade. Veja, eu estudo, né? Dentro da minha humildade e tal, mas eu estudo um sistema, né? Através de sistema, porque o direito é sistemático. E eu quero esse distintivo. Eu quero por quê? Porque, veja, chama não perceba, pô. Né? Chama não perceba. Então, eu quero esse distintivo. Coloca a mão e fala assim, eu quero esse distintivo. Isso. Agora, para você pegar um distintivo desse, tem que estudar pesado. É isso aqui. Nada de básico. Beleza? Vambora. Tá. Aí jogamos duro aqui. Aí falei da lei estadual, falei que essa questão, né? Lá falei que essa questão lá da tatuagem, né? Veja, regulada através de lei estadual. Beleza? Então estaria ele no exercício regular do direito. Há quem entenda que, na verdade, você teria uma exclusão da antijuridicidade através de uma causa supralegal, consentimento do ofendido, então, enfim, da pessoa, né? Então você tem diversas explicações aí, beleza? Mas eu vejo mais no exercício regular de direito e até concordo, que você tem leis, né, possibilitando o exercício dentro das regras, né, das leis estaduais. Legal? Bacana. Aí você não pode correr. Você não pode correr porque eu volto para a lei de tortura, que eu sou ruim, volto para a lei de tortura. Volto para a lei de tortura e perceba, lá ele trata da tortura castigo, né? Que era o que, né? Ele falou, não, que só queria castigar, e falou isso no interrogatório. Aí volta aqui para a tortura castigo, olha o sistema. Porque na tortura castigo, né, ele fala, ó, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, então sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí eu faço uma contraposição com os maus-tratos lá do artigo 136. Qual é a diferença da tortura para os maus-tratos? Professor, me dá essa diferença. É difícil falar isso contigo. Por que é difícil? Porque, veja, para que eu venha a diferenciar. Professor, que eu nunca consegui diferenciar. Eu vou te dar o bizu. Como você pode diferenciar a tortura castigo dos maus-tratos? Vem cá. É difícil, irmão. Por quê? Você tem que entrar na cabeça do agente. Na cabeça do agente por quê? Porque é um elemento subjetivo que vai determinar se ele agiu com dolo de torturar. Aí escreve aí. Dolo de dano. Escreve. Se não apareceu na tua prova. Fulano com dolo de dano. Dolo de dano. Tortura, porra. Não vai para maus-trato, não. Ele tá jogando. Ele tá falando, fulano com dolo de dano. Né? Sadismo. Querendo castigar a vítima com dolo de dano. Tortura. Agora, se na prova, fulana empregando choques em seu filho, com a intenção de corrigir. Professor, mas é choque, não interessa. Professor, mas dói, não interessa. O que a questão está te falando? Com a intenção de corrigir. Ele está falando que a autora está agindo com o quê? Com ânimos o quê? Né? De correção. O dolo dela é um dolo de perigo. De expor, de criar uma situação em perigo. Então, veja, sempre que, né? Abusando dos meios de correção, não interessa se é choque. Não interessa. Vai no maus-trato, filho. Joga na minha conta. Porque ele não pode colocar quem age com dolo de correção não está agindo com dolo de dano. E a questão está falando com a intenção de corrigir. Falei isso para os meus alunos, não é? Na agente penitenciária aqui no BF, e caiu lá a questão. Com a intenção de corrigir todo mundo, maus-trato. Aqui não, filho. Praticou tortura. Não. Isso também é o posicionamento do STJ. Explicação do STJ. O STJ também sabe explicar, né? Ele falou, é um elemento subjetivo. Né? Na tortura, dolo de dano. Lá nos maus-tratos, dolo de perigo. Bacana, tranquilo? Legal. Bacana. Aí eu volto porque a pegada foi, né, monstra. Eu volto porque não acabou não. Então veja, já que eu falei da lei de tortura, muito importante ainda, né, a gente falar aqui acerca de 2 pontos importantes que vai cair na sua prova. Primeiro, lá no parágrafo 7º, ele fala, parágrafo 5º, parágrafo 7º mesmo, 7º, ele fala, o condenado, parágrafo 7º, artigo 1º, o condenado, crime previsto na tortura, salvo hipótese, parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Se liga, 2 posicionamentos. Eu tenho um posicionamento do STJ que
não há necessidade de iniciar no fechado. STJ nessa pegada. Coloca aí. STJ nessa pegada. STJ nessa pegada, entendendo que não há necessidade de iniciar no fechado. O STJ, externou essa decisão fazendo uma alusão a um julgamento do STF, quando tratou dos hediondos. Entendendo que nos hediondos não há necessidade de iniciar no fechado. Hediondos equiparados com, por exemplo, o tráfico. O tráfico, o STF, porra, todo mundo na rua, meu irmão. Agora, vem cá. Se ele falar assim, segundo o STF, o examinador ele vai ter que aprontar uma coisa muito bacana. Por quê? Porque eu tenho a decisão da primeira turma do STF, a última decisão da primeira turma do STF, entendendo que, no caso da tortura, tem que iniciar no fechado. Primeira turma do STF, né? Você tem aí no Zuckerberg, se liga. Então, eu tenho um precedente no STF. A última decisão do STF não foi plenária, mas foi da primeira turma, entendendo que tem que iniciar no fechado. Na tortura. E outro ponto importante, quando eu tratei da tortura, né? Talvez se você dá uma aula de lei de tortura, não, filho. Nem dei, não. Só falei um negocinho aqui. Os pontos principais. Falar para você o seguinte. Constitui ato de improvidade administrativa. Beleza? Constitui ato de improvidade administrativa a prática da tortura. STJ nessa pegada. Tranquilo? Isso. Deu para entender, né? Tá, aí eu volto ao caso. Vamos lá, então, agora. Agora sim. Agora eu posso falar. Vamos lá o caso. Aí eu tô com o caso aqui. Bem, então o que acontece? O menor, né? Ele foi acusado de ter subtraído a bicicleta, né? Isso, na casa do tatuador. O tatuador prendeu ele em flagrante, né? E a prisão captura, né? Porque depende ainda da autuação em flagrante por parte do delegado. Professor, você pode dar uma explorada nisso e fazer um link? Faço. Com que link você podia fazer? Erro de tipo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Policiais, quando prendem alguém na rua, levam para a delegacia. E o delegado entende que não é situação de flagrante. Na sua cabeça passa o quê? Olha, então essa prisão não poderia ter ocorrido. É uma prisão ilegal. Professor, isso que eu queria saber. Esses policiais agirem em abuso de autoridade, né, professor? Os policiais, quando prenderam, na cabeça deles, eles achavam que estavam diante de uma situação flagrancial, de que o agente estaria praticando um delito. Fato típico, antijurídico, numa visão bipartido. Ou fato típico, antijurídico, culpável, numa visão tripartido. Conceito analítico do crime joga duro, né? Visão bipartido, fato típico, antijurídico, culpabilidade, pressuposto da pena. Visão tripartida, fato típico, antijurídico, culpabilidade, faz parte da estrutura do crime. Todas essas duas estruturas do crime, você consegue visualizar na órbita finalista. Joguei duro, né? A gente vai fazer uma aula de finalismo. Tá? Vem cá. Professor, e aí? Se a questão me perguntar, esses policiais, professor, e o que acontece com eles quando o delegado entende que não é uma situação flagrancial? Veja que esses policiais, quando eles levaram essa pessoa, supondo que essa pessoa estaria praticando um crime, eles têm uma falsa noção da realidade. Isso. Porque foi acusado de furto, né? Aí chegou lá na delegacia, o delegado descobriu que a coisa era do cara, subtraindo coisa própria. Fato típico. Ou lá na delegacia, apurou-se que, na verdade, o cara usou o veículo e entregou de volta. Não é isso? Né? Professor, tem a questão da gasolina. Não, mas vamos falar de gasolina não, tá? Vamos pegar uma bicicleta. Não vem com essa não, né? Que tem a gasolina, aí gastou e tal. Moleque, vem cá, pega a bicicleta então. Aí pegou a bicicleta e tal, usou e entregou. Entendeu? Veja que os policiais agirem em erro de tipo. Professor, peraí. Erro de tipo, como assim? O policial ele não tem a obrigação de prender? Sim. Quando ele prende, ele não está numa excludente de ilicitude? Porque ele está cerceando a liberdade de alguém? Sim. Qual excludente que ele está? Estrito cumprimento do dever legal. Isso. Então, quando o policial prende alguém na rua e leva para o delegado entende que não é situação flagrancial, os policiais estão no estrito cumprimento do dever legal putativo, decorrente de um erro de tipo, porque o delegado que analisa. Professor, mas erro de tipo vencível ou invencível? Depende. Pode ser vencível, pode ser invencível. Há uma situação, sabe, que não tinha como os policiais, né,
sabia que não era crime. Levou. Erro de tipo invencível. Ah, professor, tinha uma situação que dava para saber que era. Erro de tipo vencível. Aí Zaffaroni fala, no erro de tipo vencível como invencível, você sempre tem a exclusão do dolo. Sim ou não? Sim. É por isso que Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo ou face negativa do dolo. Veja, crimes de abuso de autoridade, você poderia enquadrar, né? Quer realizar a prisão de alguém fora das formalidades legais? O cara está fora de uma situação de flagrante? Chama do percebidivo. Você tem que ter o dolo. Então, quando você age em erro de tipo invencível, ou erro de tipo vencível, você não tem dolo. Então, por isso que os policiais nunca irão responder. Entenderam? Tranquilo? Agora, vem cá. Vem cá, bem pertinho. É algo dentro do razoável. Como assim, professor? O Tício está passando na rua. Os policiais, vem cá, Tício. Vamos lá para a delegacia. Por que eu tô dizendo não? Porque vai. Tá claro que você tem dolo ali, né, filho? Aí é pau, abusinho de autoridade. Entendeu? Eu tô falando coisas do razoável, né? Coisa, olha, pô, podia ser como não podia. Uma coisa nublada. Deu pra entender? Então, é isso. Volta pro caso agora. Aqui é sistema, meu irmão. Volta pro caso. Voltei. Então, tá. Professor, vai então. Agora, entra na pedra de corpo. O cara vai responder por quê na sua visão. Na minha visão, eu tenho ali a tortura, tá certo? Veja, combinado lá com o parágrafo 3º, que resultou lesão corporal de natureza gravíssima, porque você tem uma deformidade, né? Cicatrizes que podem sumir ou não. Então, na minha visão, é a minha visão, se alguns professores entenderem por uma outra janela, é um lado outro, no outro giro verbo, ok. O colega está colocando ali abuso de autoridade. Não, abuso de autoridade não, né, filho? O cara não, né? O tatuador não entra no conceito de autoridade, né? Pelo amor de Deus, agora eu estou voltando pro caso. Não é isso? Agora não é policial, não é o caso? Posso entrar no caso? Estou no caso agora, sim ou não? Não, vocês, né, não pode fazer confusão. Aqui é assim, é paulada, sistema, fui lá, voltei, falei de policial, já voltei, já estou no caso de novo. Dá um raciocínio, ó. Você pega a velocidade no raciocínio jurídico, entendeu? Você não fica nhen. Volta para mim. Estou no caso? Se você falar assim, estou no caso, eu continuo. Professor, você está no caso do tatuador. Isso, vem. Aí eu estou no caso do tatuador. E aí, professor, dá a sua opinião do tatuador. Eu vou dar uma opinião, eu vou fundamentar. Veja, chama não perceba. Para mim, ele vai responder pelo artigo 1º, inciso 1, a linha A, tortura à confissão, tá certo? Combinado lá com o parágrafo 3º, não é isso? Lesão corporal gravíssima, né? Veja que, a meu ver, tem que ser submetido a uma pena de 4 a 10 anos. Beleza? Tá, professor, mas peraí. Fala. E aí a injúria não poderia ser? Por quê? Professor, submeteu ele em constrangimento, chamou ele de ladrão. Sim, chamou. Vem cá, bem pertinho de mim. Quando você tortura alguém, você não provoca lesões? Sim, professor. Você acha que o cara vai responder pela tortura e mais a lesão? Não, filho. A tortura é um delito, né? Pela complexidade do delito, há construção. As lesões são absorvidas. Há a questão da absorção da lesão. A mesma coisa ocorre com ofensas morais. Porque, vem cá, a tortura ela não pode ser psicológica? Sim. Por exemplo, eu posso torturar alguém, pessoal, seu filho não sei o quê, seu ladrão. Olha aí, estou torturando psicologicamente. Tu não é ladrão? Fala que tu é ladrão. Naquele momento que ele fala assim, fala que tu é ladrão, ele está torturando ele psicologicamente, filho. Então, a meu ver, aquelas ofensas morais que ele fala que você é ladrão, né? Aí está dentro do contexto da tortura, né? A consunção aí. Não é isso? Então, a injúria, veja, você tem a conjunção, né, que recai em cima da injúria. Entenderam ou não? Então, na minha concepção, não há que se falar em concurso formal imperfeito, né? Seria pela tortura, mas a injúria. Não, no meu contexto, não. Porque você tem a injúria psicológica e a tortura psicológica. Que, para a tortura psicológica, você utiliza palavrão, xinga o cara, faz... Está dentro daquele contexto. Entenderam ou não? Bacana? Então, para mim, responde no artigo 1º, inciso 1, a linha A, tá certo? Combinado com o parágrafo 3º. Entenderam ou não? Então, o tatu exigiu a confissão? Veja, na minha concepção, sim. Se ele falar assim, então fala aí,
né? Você não é ladrão? Não é isso? Ele manda ele falar, ou seja, como fazendo alusão ao delito que ele acabou de praticar. Né? Então, na minha concepção, ocorreu ali uma forçação, né? Veja, aquele contexto para que ele confessasse diante da tela. E era por isso que ele estava ganhando castigo, mas ele confessava. Entenderam ou não? Bacana, fazendo ele confessar, inclusive para outras pessoas. Ele já sabia que ele era o autor, porque ele pegou o cara lá dentro. Chama, não perceba, filho. Chama, não perceba. Joga duro, pô. Você não quer ser delegado? Você não quer isso aqui? Entendeu? Vendo como é que teu raciocínio cresce? Então quem tá te dando aula aqui é um cara que teve muita dificuldade de aprender. Ó. Entendeu? Agora, não deixa eu aprender não, irmão. Se eu aprender, a gente vem aqui ajudar os colegas, né? Tem muitos assuntos do direito que ainda deu uma navegada na minha cabeça, eu tenho que estudar várias vezes. Beleza? Bota no Zuckerberg aí esse tatuador aí. 55 minutos de tatuadora. Você acha que eu vim aqui pra falar de aqui? Valeu. Pessoal, aulão da Polícia Militar da Bahia, né? Vamos lá no www.adelante.net.br. Eu ainda quero fazer o aulão para a gente da Polícia Militar da Polícia Civil de Mato Grosso também. Beleza? Aí, ó, Tinoco na área também. Tá todo mundo aí na área. Hoje acho que a gente pegou pesado, né? Hoje não, todo dia. É isso aí, meu irmão. Estudar, pegar duro. Pegada é essa, não é isso? Aí, ó. É isso aí, ó. Agora tem que botar a musiquinha pra eu voltar, né? Caramba, o raciocínio é muito rápido. Fala o nome da música. Anjo. Meu anjo. Olha lá, Tinoco tá falando, tem que estudar nesse ritmo. Então, pessoal, né? Agora deixa eu dar uma descansada. Me fica mandando aquelas mensagens do tatuador. Pô, eu já fiz a live, né? Eu ia fazer essa live só segunda-feira, mas vocês... Caramba, tive que fazer rápido aqui. O delegado prendeu na tortura, né? Vocês perceberam lá, né? Eu acho que deve ter seguido esse raciocínio que eu tive também, não sei. Tudo leva. Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí também. Masterar o aulão? Pô, o aulão já falei, né? Se trocar a data da prova de Mato Grosso, é claro que eu vou ter que trocar a data do aulão, né? Em respeito a vocês, porque ainda tem tempo para isso, né? Eu não vou fazer um aulão, pô, se trocou a prova. Eu vou ter que trocar, tem que pagar multa, fazer o quê? Ah, tá. Mato Grosso do Sul vai ter para delegado. Ah, não falei, eu já falei na live, né? Que eu falava sobre Teatro Dom Bosco. Valeu. Adelante focado. Jogando como? Pesado, né? Eu acredito que vai mudar a data, mas vou fazer uma live depois falando sobre, beleza? Agora minha cabeça... Caramba, joguei muito duro aqui. Tchau, tchau.